Então tá, pessoal, estamos iniciando então mais um episódio do nosso podcast Ciclo de Crescimento, onde eu, Richard Machado, da Nivo, apresento sempre aqui, recebo uma série de convidados aí conectados com o nosso segmento do setor imobiliário, do mercado imobiliário, sejam startups, empresas imobiliárias e entidades aí. Então temos conversado aí com uma série de empresas. E hoje, como sempre, também recebo aqui o meu grande amigo e parceiro aqui, co-host do nosso podcast novamente, então, Marcel Manduca. Manduca, seja bem-vindo de novo aí ao nosso podcast. Obrigado, Richard. Boa noite aí, Richard e Matheus. Show de bola. E hoje, então, já apresentando o Matheus, né? Recebemos aqui o Matheus, que é CEO, né, e fundador aí da Upstate, uma grande e reconhecida startup aí do mercado imobiliário, né, que trabalha com a parte financeira e securitária também aí, né, com o mercado imobiliário, atendendo uma série de imobiliárias em todo o Brasil. Então, Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, cara. Obrigado, gente. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer trocar algumas ideias com vocês. Show de bola, Matheus. E, Matheus, como de praxe, a gente sempre inicia aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa do podcast, pedindo para o nosso convidado contar um pouquinho da sua trajetória, né? Como chegou até a sua solução ou até o próprio mercado imobiliário, né? De fato. Então, cara, fica à vontade para contar um pouquinho da tua história para a gente aí, para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. E na sequência aí a gente já vai aí conversando e fazendo algumas perguntas para ti, cara, mas fica à vontade aí. Bacana, gente. Eu falo que eu não entrei no mercado imobiliário, né? Eu nasci nele. Então, minha família toda é do mercado, tá? Meu pai, meu avô, meus tios, meus primos, todo mundo é corretor, dono de imobiliária, trabalha com construção civil. Então, eu já nasci preso nesse mercado. E eu falo que quem nasce nesse mercado dificilmente sai. Eu vi o Manuca levantando a mão, né? Quem nasce nesse mercado dificilmente sai. E mesmo eu seguindo uma trajetória, formando, né? Eu fiz meu curso de administração no IBMEC, mas com ênfase em finanças, depois fiz minha pós-graduação, trabalhei numa startup, né, com a parte mais voltada, né, para a gestão de marketing. Eu sempre quis voltar para o ramo, né, porque eu fiz isso para me profissionalizar. Mas a primeira coisa que aconteceu, eu recebi uma proposta de uma startup na época, para assumir a diretoria, recebendo um salário muito alto, e meu pai me fez uma proposta muito melhor. Ele falou: eu te dou um salário mínimo, e você vem me ajudar aqui. E aí eu aceitei essa proposta para ajudar ele na época da imobiliária. Ajudei ali a fazer algumas transformações digitais até ele realmente concluir o ciclo dele com a venda da carteira de locação. Hoje ele é aposentado, né, e vive com o dinheiro dele lá. Mas eu ainda queria fazer algo e eu vi o lado bom e o lado ruim de estar nesse ramo. O lado bom é, porra, corretagem, trabalhar ali para trazer negócio, a ideia, como movimenta e como influencia na vida das pessoas. Mas eu vi um lado ruim, né? Eu vi o lado ali do que desgastava do meu pai, aí eu falando mais do setor de locação, na parte administrativa, naquela parte do dia a dia da operação, o que consumia ele para isso acontecer. E aí que surgiu a ideia da Upstate. Né? A Upstate nasceu desde o início com essa ideia de ser uma solução administrativa, financeira para as imobiliárias. Depois a gente lapidou. A gente quer mais que isso. Como permitir que as imobiliárias tradicionais, como as da minha família e como as outras que eu conheço, possam competir com esses novos players, que são as imobiliárias digitais. Então hoje a gente compõe esses dois produtos, né? Administrativo, financeiro, com esse principal objetivo: permitir que as imobiliárias tradicionais batam de frente com as imobiliárias digitais sem deixar de lado o atendimento humano personalizado. Maravilha, Matheus. Deixa eu te perguntar, Beleza. então. Bom, vou partir aqui da premissa de ter a primeira pergunta. E então, assim, pô, é uma transição, né? A gente entende ali, e até uma pergunta que normalmente a gente faz, né, para os nossos convidados aqui, principalmente que atuam mais no segmento da tecnologia. E eu acho legal, assim, que tu teve basicamente o teu background aí te permitiu conhecer o melhor dos dois mundos, né? E entender um pouquinho aí de cada, seja, vamos dizer assim, da operação da imobiliária por dentro e também, vamos dizer assim, olhando como um fornecedor do mercado imobiliário, entendendo também essa dor e podendo agregar soluções, né, para o dia a dia da operação da imobiliária. E aí, basicamente, né, um desafio que a gente percebe, né, principalmente para quem
já está aí no mercado imobiliário há pelo menos mais de 5, 6 anos, né, atuando, que teve a oportunidade de vivenciar, né, o que foi aí essa transformação digital dos últimos anos aí, em relação principalmente à aceleração aí que ocorreu após e durante a pandemia, né, da digitalização e principalmente acho que no mercado de aluguel isso foi muito forte, né, com a chegada das grandes proptechs aí e das imobiliárias Exato. digitais. E eu acho que a tua solução ela vem justamente, né, nessa, vamos dizer assim, nessa mesma ao encontro de toda essa transformação digital que a gente viveu no mercado, né? E aí eu queria entender um pouquinho na tua percepção, assim, qual é o grau de maturidade, né, digital na tua percepção hoje do mercado, né? Tu acha que ainda tem muito a evoluir nesse sentido? A gente já evoluiu bastante? Ou tu acha que ainda, vamos dizer assim, a gente está vivendo o início de um ciclo maior, né, em termos de digitalização? E até se tu puder, eu não sei se tu tem acompanhado o mercado de fora do Brasil também, outras referências lá de fora, o que tu vislumbra aí pro mercado de médio prazo aqui para dentro do nosso mercado interno, né, nesse sentido? Bacana. Começar pela, né, primeira pergunta ali sobre a evolução das imobiliárias. Hoje a gente tem mais de 500 imobiliários parceiros, então a gente pode falar um pouquinho do que a gente vê. Das que entraram e também daquelas que não entraram por algum motivo, que não encaixou o fit, os objetivos. E o que a gente vê é o seguinte, a gente foi empurrado para uma evolução, né? A pandemia forçou a assinatura eletrônica, a pandemia forçou, né, fazer algumas visitas digitais, ela forçou vários movimentos, né, inclusive surgimentos não só de parte tecnológica, mas de mudança de conceito, como as fianças onerosas, né, as fianças digitais, as novas modalidades de garantia. Né? Então, teve um movimento muito empurrado. Os imobiliários acompanharam ele por necessidade, né? Muitas vezes não por vontade, mas por necessidade. Só que a gente ainda sente aqui, né, que as imobiliárias elas ainda evoluindo bem, mas elas ainda não conseguem, por exemplo, já prever o próximo, né, grande boom de inovação, tecnologia. Elas precisam ainda ser empurradas, como foi a pandemia, como foi o surgimento de uma quinta andar, para elas agirem. E muitas ainda não conseguem vislumbrar o que elas podem fazer diferente da concorrência antes de ver alguém fazendo e alguém validando isso. Então a gente Agem entende que por sim, evoluiu. competitividade e não por criatividade. Exatamente. É mais o rebanho do que alguém dominando isso e partindo como inovador. E você perguntou também do mercado internacional. O mercado internacional não é tão diferente, por incrível que pareça. Né? Eu estudo um pouco o mercado britânico, americano. Então, o que acontece? A gente tem as startups, né? A gente chama, né, as online estates britânicas, que são as imobiliárias digitais de lá, mais foco em venda. Elas partem, inovam, e mesmo assim lá, as imobiliárias elas fazem o que deu certo nessas empresas para depois inovar e fazer na empresa delas. Então a gente sente que na Inglaterra, assim, e nos Estados Unidos não é diferente. Né? A gente tem a Redfin, que é listada na Bolsa de Valores, né? Que é uma imobiliária low cost lá, que também faz dessa forma, né? Uma híbrida real estate. A gente tem a Compass, a gente tem alguns players tentando inovar, mas, como eu falei, eles fazem, depois vem a grande massa acompanhando. E aí, por que é a pergunta? Né? Por que o mercado imobiliário, então, no mundo todo, ainda não consegue inovar tanto quanto outros mercados? Mais próximo do nosso mercado, por exemplo, de hospedagem, com o surgimento do Airbnb. Né? O mercado de ônibus aqui no Brasil com o Buser. O mercado de transporte com o Uber. Por que não existe, né, nenhum Uber, nenhum Airbnb, nenhum Buser no mercado imobiliário? Né? Mesmo a Quinta Andar, que é um player gigante, tem menos de 1% do market share. E aí a grande questão é que é um mercado que ainda é muito forte no relacionamento e que quem dita as regras, que são os proprietários do imóvel, ainda são pessoas acima de 60 anos. No Brasil, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, a gente tem essa paciência para mudar e a gente tem essa liberdade para ser mais lento, porque a gente tem pessoas com poder de decisão muito forte, que ainda são gerações, né, X, né, e até mesmo baby boomers, que são gerações que não tiveram contato direto com a Uma tecnologia. barreira geracional, né? Exatamente. Que da outra parte já começa a mudar. O locatário, o comprador, Uhum. essa já exige mais da mudança e por isso que as primeiras inovações estão vindo para eles. Quando a gente fala de assinatura eletrônica, quando a gente fala de visita digital, quando a gente fala de processos mais eletrônicos, quem está demandando isso é o comprador e o locatário.
mas ainda tem, né, o locador e o vendedor ali na outra parte como empresas mais tradicionais. Então, hoje é a minha visão. É uma visão que eu tenho, mas acho que o mercado ainda vai evoluir porque já começaram agora, vir os herdeiros, né, vir a nova geração com maior poder de compra e naturalmente vai mudando ali a pirâmide de quem tem poder de compra, vai mudando a necessidade dessas pessoas, as imobiliárias vão ter que se adaptar. Vai ser forçado novamente, mas vai acontecer. Legal, legal. Manduca, passo para ti a próxima. Me pareceu que tu tem aí a previsão, a bola de cristal aí para o próximo boom digital, Matheus. E aí eu vou fazer esse engate aí na pergunta do Richard e vou te perguntar qual é a tua percepção de uma próxima onda aí relevante de revolução digital para o mercado imobiliário. Eu acho que é a mesma que a gente tem nos outros mercados, que é cada vez menos ter diferença entre o processo digital e físico. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa, a gente está conversando agora, a gente está num podcast. Não tem ninguém na mesma sala aqui que está conversando, mas a interação é a mesma, né? A gente conversa igual, a gente se conhece igual. Então, hoje a gente não tem essa barreira limitada que uma conversa pessoal é totalmente diferente de uma digital. Esse é o momento do máximo de evolução de algo digital. Então, eu acredito que a grande próxima revolução é quando não fizer diferença se eu vou alugar numa imobiliária digital ou se eu vou alugar numa imobiliária tradicional, e não vai fazer diferença se eu optar pelo meu primeiro contato ser online, o segundo ser físico, o terceiro ser online de novo, a assinatura ser eletrônica e, né, todo o meu processo ser da menor maneira, não pelo único canal. Então, nesse momento, eu acho que vai ser a próxima revolução. A gente fala que é o omnichannel que vem do varejo, mas dentro do mercado imobiliário. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou ter uma locação tão, né, comum, igual na Luage, quanto eu vou ter na Quinta Andar. O que eu vou levar em consideração é o imóvel e o que eu vou levar em consideração é o atendimento. Porque o processo vai ser muito próximo. Eu vou poder escolher meu caminho. E tu acredita que esse processo linear e totalmente digitalizado, cada vez mais, né, digital, sem a fricção dessas necessidades de interações presenciais, tu acha que vai dispensar ainda a visita ao imóvel ou ainda isso vai ser determinante? É o que eu falei, não vai ter a diferença, mas ainda vão ter pessoas que vão optar pelo caminho de visitar. Eu sou uma pessoa que prega o digital, que ama o digital, mas quando eu tenho um problema, eu sou uma pessoa mais analógica, por exemplo. Então, você falou da visita. A visita é algo que eu gosto de visitar para conhecer, porque eu ainda sou uma geração em transação, né? Eu não sou nem tão Estamos entre analógico nem tão gaúchos e digital. mineiros aqui, né? Povo desconfiado. Tem que ver para Exatamente, crer, né? Dispensar a exatamente. visita é algo realmente desafiador, né? Porém, Foi dito muitas vezes, foi previsto nas visitas, principalmente naquela ocasião da pandemia, onde existia uma série de restrições e acabou empurrando, como tu bem falou antes nessa expressão, empurrando para uma determinada tecnologia as visitas que eram guiadas por acessos remotos, né? Então, o cara usava o vídeo do WhatsApp, né? Fazia uma videochamada ali e fazia aquela tour. E aquilo ali fez muito sentido naquele momento, né, de restrição, mas da mesma forma que terminou essas restrições, também essa curva caiu, né? E perdemos essa onda de crescimento e conveniência nesse tipo de abordagem. Então, às vezes, as tecnologias se apresentam muito antes do Ah, que nós estamos realmente preparados ou culturalmente, né, dispostos a utilizar aquele tipo de conveniência, né? exatamente. Mas aí eu acho que vem a questão do omnichannel de novo. A imobiliária ela tem que estar preparada para receber quem quer alugar 100% online. Vou dar um exemplo. Eu falei com vocês que eu morei em São Paulo já. Quando eu mudei para São Paulo, eu já queria mudar com o imóvel alugado. uhum. Então, eu fiz um processo que o ser 100% digital é muito melhor. Quando eu voltei para Belo Horizonte, eu já conheço a praça, eu tinha onde ficar, eu já voltei querendo visitar porque eu ia ficar mais tempo. Então, fazia muito mais sentido. Então, o Omnichannel, o Manu, entra nisso também, né? Eu acho que a imobiliária antes era 100% a visita, porque tinha que Uhum. ser, né? A pandemia exigiu que fosse. Mas hoje as imobiliárias que têm 0% das visitas digitais não tem mais nada de 360, ou elas vão excluir um público,
ou até mesmo aquele público que é o público misto, que é aquele que queria ver antes de visitar para não perder tempo e quer visitar depois só para confirmar a visão dele, vai perder também. Eu acho que a gente tem que ter a mescla hoje. O caminho nosso é ter a mescla, é deixar o cliente escolher, não a gente escolher por ele. Minha visita não é só presencial, minha visita não é só online. É o que você, cliente, quer. Eu acho que o nível de maturação que a gente tem que ter pós-pandemia é esse. E aí eu acredito nisso porque eu já passei para os dois. Um foi por obrigação ser online, mesmo eu preferia ir presencial, e o outro, quando eu tive a opção de poder fazer presencial, eu optei por isso, porque para mim é mais interessante, eu tinha onde ficar, e era melhor eu fazer com calma do que errar ali na minha escolha, no Um tinha um caso. comprometimento maior, um tinha um comprometimento menor, e pelo fato de ser comprometimento menor, a conveniência era mais relevante do que tomar certos cuidados que, né, normalmente a gente toma. Exatamente. Me Exatamente. parece, né, que essa questão, né, por exemplo, falando em específico da questão das visitas online, né, e dos tours virtuais guiados, me parece que ainda é um problema de tecnologia também um pouquinho, né, que eu acho que a tecnologia, ela não... Primeiro, talvez ela não seja ainda tão acessível, barata, né, de fazer, enfim, vai chegar um momento que isso vai ser praticamente, eu imagino, quase de graça, né, ou, Commodity. enfim, eu me lembro que eu comprei uma câmera 360 em 2017, uma viagem que eu fiz para a Ásia, e, cara, eu demorei muito tempo a usar ela, porque demorava para ter, né, o uso e tal, aí uma hora eu comecei a ver, pô, tem os tours guiados, o pessoal tá vendendo isso como um serviço, mas por que o pessoal não compra e faz as fotos, né? Tem um problema também de utilizar a tecnologia, então são várias barreiras que tu vai rompendo ela aos poucos, né, e chega um momento que a coisa se torna acessível e comum. Mas ao mesmo tempo tem essa questão também, né, de tu tá batendo e vendo, é o lugar que tu vai morar, né, tem a questão da experiência, que é um desafio, mas de fato eu acho que isso a gente vai rompendo com a tecnologia com o tempo, mas o ponto que me chamou a atenção do que tu falou ali, Matheus, foi essa questão do que vai ser o diferencial no médio prazo, né, tu falou que vai ser os imóveis e o atendimento, né, e aí os imóveis, né, a gente conversa aqui volta e meia também com o pessoal, né, existe uma tendência da atuação em rede das imobiliárias, né? Então, o que acontece? O portfólio ele vai se tornando cada vez mais comum, né, entre os players, né? Então, eu imagino que, não sei se o imóvel vai ser tanto diferença, existe uma tendência cada vez as imobiliárias também querendo trabalhar com exclusividade, então esse trade-off de decisão, né? Eu quero trabalhar com exclusividade, mas eu quero trabalhar com o portfólio da rede. E aí, enfim, acaba que a imobiliária muitas vezes fica no meio do caminho, eu vejo assim, né? E não acaba não se posicionando estrategicamente em relação a isso. Mas o ponto que eu queria pegar era o atendimento. Porque o atendimento, tu falou do Omnichannel, né? E eu vejo que também, assim, é um desafio. Tem toda a questão da IA, da inteligência artificial, que está vindo para cada vez mais emular isso. E também tende a se tornar uma commodity. Então, como que tu vê a diferenciação através do atendimento? Bacana. Primeiro falar da questão de rede. Você até me perguntou no início, né, sobre a inovação de países fora do Brasil. A maior inovação americana que deixa o mercado imobiliário ser o que é a MLS, né? A Multiple Listing Service, ou seja, o banco de dados único, em que as imobiliárias conseguem 100%, quase 100%, né, que elas têm que fazer parte da Realtor, quase 100% delas compartilhar toda a base. Isso gera dado para elas, gera uma precificação mais inteligente e gera poder para elas em relação aos clientes. Então, uma pessoa que quer comprar via corretor, Realtor, ela vai só comprar via Realtor. Então, ela já sabe que vai ter que pagar o corretor. Uma que quer comprar direto com o proprietário, ela vai naquela direto lá com o proprietário e pronto. Também não tem opção de usar, né, o corretor. Então, isso é uma grande inovação que o Brasil tende a caminhar, ainda a passos lentos, para falar a verdade. Acho que a gente deixou mais rápido nisso, até pelo que já aconteceu com as redes no passado, mas é uma tendência, né? Isso é uma tendência que vai acontecer. Agora, a parte do atendimento, né? Eu vejo o atendimento como diferencial porque, à medida que tudo vai se robotizando, né, o que antes era uma regra vai virar exceção. E aqueles que conseguirem fazer a exceção bem feita, com bom atendimento, vai ter sucesso. Então a gente tem um caso da Zappos, né, que era uma startup americana que vendia sapato. O maior diferencial dela não era o processo de entrega só, não era ter a compra online com um clique. O maior diferencial dela era o pós-atendimento. E era humano.
A gente está falando de uma empresa 100% de tecnologia, que foi vendida não sei por quantos múltiplos milhões de dólares ou bilhão de dólares, se eu não me engano. E o maior diferencial dela é o atendimento. A gente teve outro case no Brasil que é uma empresa de tecnologia nativa, a Nubank, cartão de crédito. Mas o maior case dela, que a gente sempre escuta, é os casos de atendimento. É o cliente que falou que o cachorro roeu o cartão de crédito dela e mandou um ossinho para ele. Agora você vai ter seu cartão de volta e ainda vai ter um osso para o cachorro morder para ele não morder seu cartão. Então, esse detalhe, no mundo de IA, no mundo de chatbot, no mundo de automatizações que são necessárias, porque eu não quero conversar com ninguém para ter acesso ao meu boleto, tá? Eu não quero conversar com ninguém para ter acesso ao meu extrato, ao meu comprovante, se eu quero ter na hora. Tanto faz meu atendimento nisso, eu quero velocidade. Mas quando eu tenho um problema, eu falei lá atrás, vou repetir, eu sou a pessoa mais analógica do mundo. Eu pego o telefone e ligo para o banco ainda. E se o banco não me atender, talvez eu fique extremamente estressado. Eu quero resolver na hora. Eu não tenho tempo. O meu problema é o meu problema, o banco se vira para me atender. Essa é a cabeça do cliente. Então eu vejo que o atendimento vai ser sim um grande diferencial. Né? O commodity vai se tornar a necessidade de ter inteligência artificial e a necessidade de ter o chatbot, ter um atendimento rápido para algumas soluções. Mas eu vou ter que me tornar um boutique nos outros atendimentos quando eu tiver algo complicado. Legal, cara, legal. Manduca. Tu falaste ali em rede, né? Falando dessa expansão, até ontem tive uma conversa com um amigo meu falando sobre a questão das redes e tal, as tendências, né? O MLS inclusive está em declínio, né? Enfrentando alguns desafios políticos e internamente também ele está enfrentando alguns conflitos também de cunho político, né? Entre eles, né? De governança, liderança da parte administrativa da MLS. E esse enfraquecimento, né, e a tendência do Brasil, que tá, né, há décadas, né, vislumbrando aí criar uma MLS brasileira, né, e a gente está chegando no final da festa, talvez a gente não tenha mais nem a referência da MLS para poder utilizar. Mas a minha pergunta está direcionada ao seguinte: é possível fazer uma rede de locações? E como que seria? Essa é uma boa pergunta, porque a gente já tentou. A grande questão ali, né, é o interesse das partes em dividir o bolo. Por quê? Depende da cidade. Tem as cidades, aí a gente vai falar algumas regiões específicas, que a captação, né, a angariação, vale mais do que, né, qualquer locatário, porque tem pouco imóvel, já tem a cultura de exclusividade, né, então o locatário sabe que vai ter demanda porque tem déficit habitacional, então, né, a captação é o ouro. Tem outras cidades, como São Paulo, por exemplo, que não tem a cultura de exclusividade, né, que o mesmo locador deixa em 35 imobiliárias, né, que o cliente e a velocidade da locação é rei. Então, essa dificuldade de equilibrar a importância entre locador e locatário, que por mais que a gente fale que tem que ser 50-50, né, 50-50 para cada um, vai depender da cidade, a realidade disso, na prática, né? A teoria é linda, mas na prática vai depender. A maior dificuldade da rede é essa. Então, a gente fez em Belo Horizonte, que é uma, talvez, né, a gente tem atuação em todo o Brasil. Então, a gente tem em todos os estados, sem exceção. A praça mais democrática entre locador e locatário, porque é tudo semi-exclusivo. O imóvel tem 2 ou 3 imobiliárias, no máximo. Né? Não tem nem a prostituição de alguns mercados, nem a exclusividade comum no Sul. Então, a gente é um mercado bem democrático em relação às partes. Mas aqui, mesmo assim, quando a gente fez o negócio, a distribuição das comissões tinha uma sensação de perda. Se a gente distribuía a corretagem inteira para quem efetivou e a administração, né, para quem captou, aquele que fechou falava, pô, mas eu quero parte da recorrência. E aquele que teve o negócio fechado, ele falou, como que eu vou pagar meu captador? Então a gente começou a fazer esse teste entre parceiras amplas, né, que tem o mesmo modelo de trabalho do aluguel pontual, sem exigência de garantia. A gente começou a fazer nesse modelo. E o que me chamou a atenção, Manduca, respondendo a sua pergunta? Eles ganharam muito mais dinheiro nesse período, mas eles mesmos descontinuaram o projeto. Aí que me chama a atenção até hoje. Então, vou dar exemplo de 2 imobiliárias, não vou citar o nome, né, delas, mas são 2 imobiliárias de Belo Horizonte, né, uma na região da Pampulha,
outro na região do Coração Eucarístico. Elas fizeram, dando um exemplo, 15 parcerias de cada no mês. Então, elas alugaram 15 imóveis de cada no mês. Foram 30 negócios fechados, 15 para cada uma. Totalmente justo. Um alugou para o outro, que captava no bairro dele, e o outro alugou para o outro. E 2 ou 3 negócios ficaram aquela confusão. Mas ele chegou aqui também, eu devia ter fechado e tal. Esses 2 ou 3 negócios fez eles descontinuarem a parceria. Hoje, a média dessas imobiliárias de locação é de 8 locações por mês. E aí você pergunta, qual que é a racionalidade delas terem desfeito a parceria? Nenhuma, mas infelizmente o nosso mercado não é só racional. Né? Então, aí é o que eu falo. É importante ter, mas é muito difícil. Quem conseguir criar isso vai achar um baita de mercado e vai ajudar muito as imobiliárias. Tu não acha também que dentro do estado, dentro de uma cidade, dentro de um bairro, nós temos mundos completamente distintos, culturalmente falando, no processo da locação, e o fato de cada uma ter a sua abordagem, os seus atores, né, de diferentes atuações no processo da locação acaba dificultando também essa comunicação em rede. Tipo, eu manifesto vontade de participar de uma rede, mas eu não tenho compatibilidade na minha composição na hora de distribuir as cartas, né? O percentual da captação vai para o agenciador, mas daí tem um gerente que recebe um percentual. Aí a outra, não, meu agenciador não recebe percentual, ele só recebe salário. Né? A outra só recebe, o captador é autônomo, só recebe quando converte. Né? Então, é bem diferente, por exemplo, por incrível que pareça, né, da imobiliária que trabalha com venda, né, da força de venda de uma imobiliária, que é 6%, tu tem Padrão, né? agenciador, o gerente, a imobiliária e o cliente, o corretor com o cliente comprador. Né, tu tem bem caracterizado os atores do processo. Talvez seja isso que você falou. Né? Vendas é mais padrão. Venda a gente vai ter ali o padrão de 6%, a distribuição da comissão por região é muito igual, né? 20%, 20%, 10%. Um padrão até quase que nacional, né? Salvo algumas exceções. Já a locação, cada um tem sua regra mesmo. Tem aqueles que pagam por indicação de imóvel, tem aqueles que não pagam por indicação de imóvel. Tem quem paga a captação para o gerente, tem quem capta o gerente, tem equipe de agenciadores ou não. Então, é muito mais específico, né? Muito mais pulverizado as estratégias de locação. Então, talvez seja um dos problemas. Um dos problemas, né, maiores talvez seja esse mesmo. Né? A especificidade ali, né, do negócio. A gente que tá nesse circuito, né, de empreendedorismo, a gente já começa a maquinar a cabeça aqui, né? Como é que a gente resolve isso, né? De repente criar uma startup só para fazer, né, a rede, né? E daí todo o proprietário se comunica com o proprietário, né? E tu faz essa captação e distribui para diversas outras imobiliárias. Poderia ser uma solução também, né? Exato. Uma boa solução, só que difícil. É. É o produto mais escasso hoje no mercado imobiliário, é o imóvel de locação, né? O bom imóvel de locação, né? Porque imóvel Exato. ruim de locação até tem bastante, mas aquele setorizado onde tem alta liquidez, ele é o mais escasso, né? E é difícil para o locatário achar esse imóvel, porque na experiência de locações que a gente tem imóvel que está numa imobiliária, não está na outra, tem imóvel que está numa imobiliária digital, tem um imóvel que está direto com o proprietário, então né, ele não tem um único canal que ele tenha a qualidade das informações e acesso aos imóveis. Então acaba sendo uma pesquisa muito mais complexa, e isso é ruim para o locador, em alguns casos, porque ele pode demorar mais tempo para alugar do que deveria, ou né, cobrar mais barato do que deveria, que também é uma perda financeira que ele vai ter, e muito ruim para o locatário, né, que acaba tendo que alugar aquilo que ele acha. Né? Ele nem sabe se é o melhor, mas é aquilo que ele acha, ele sabe que vai ter que ser, porque ele viu as opções, né, e poucas opções encaixam ou no bolso dele ou na vontade dele de mudar. Então eu vejo que se tivesse um único canal, com qualidade de informação, de anúncio, e que as pessoas entrassem, ia ser melhor para todo mundo. Mas fazer isso que é o grande dilema, né? Na venda já é um dilema, igual você falou. Apesar de ser mais fácil, ainda assim é complexo fazer. Na locação talvez seja um nível acima de dificuldade. Existe também muita imobiliária que vive de poucos proprietários com muitos imóveis.
Eu acho que isso também diz muito a respeito dessas restrições quanto a compartilhamento, né? É perder, perder para distribuir, né? Perder essa reserva de relacionamento para distribuir e ao longo de um médio, a longo prazo, tu ter uma escalabilidade na tua carteira, que seria o benefício, né? Tu trabalhando com esse Sim, compartilhamento, é um preço caro ainda para essas imobiliárias, né? exato. Mas eu penso o seguinte, o mundo ideal é o seguinte, a imobiliária se especializa em algo. Eu acho que ninguém é bom em tudo. Hoje uma imobiliária ela tem que ser boa em captar a venda, vender, ela tem que ser boa em captar imóveis de locação e alugar e administrar. É muita variação de mercados totalmente diferentes que cobra de uma imobiliária que normalmente são empresas familiares ou micro e pequenas empresas de ter. Eu acho que a imobiliária deveria realmente, se ela entender que ela separar, né, e fizer parcerias ou terceirizar, ela vai conseguir ser maior do que ela é sozinha, porque ela vai dar direcionamento do que ela é melhor e desfocar do que ela não faz tão bem, ela entender que ela ganha dinheiro nisso, ela mudaria de cabeça. A grande dificuldade é mudar a cultura, né? Ela enxergar que, pô, realmente, eu sou melhor no comercial, minha administração não é tão boa. Ou eu sou melhor na captação, mas eu não consigo corretor para alugar. Ou eu só tenho corretor para alugar, mas não consigo captar nada. Ela entender que um mais um pode ser maior que o dois, e aí a divisão disso, né, a diferença disso eles distribuem entre eles, é que ela sai Isso ganhando. explica um pouco lá na nossa introdução, quando a gente falou dessa ideia de que nós copiamos muito mais do que iniciativa para fazer algo novo, né? Então a gente só se movimenta depois que a gente tem absoluta certeza que a gente é o segundo lugar daquilo que a Exato. gente vai fazer. É Exato. impressionante, mas é o pouco disso que o mercado imobiliário tem ainda, né? Exatamente. Legal, acaba que a gente. É a chamada inovação incremental, né? A gente está sempre. Ela não chega a ser nunca disruptiva, né? A gente não tem essa cultura, mas acho que é um problema, é uma questão de cultura. E, de fato, assim, a gente não tem também essa cultura muito da inovação aberta aqui, né? Que muitas vezes ela permite que tu traga, né, conecte soluções e justamente coloquem no outsourcing coisas que às vezes tu não é tão competitivo, que é isso que tu estava falando, né, Matheus? E a gente não acaba muitas vezes alocando recursos, né, em setores que às vezes valeriam mais a pena terceirizar com alguma outra solução que é muito mais inteligente. E nesse Exato. sentido, Matheus, até achei legal, pegando um pouco da ponte da cultura, né, que tu falou, e a gente conversa bastante sobre isso aqui, né? Sobre a questão cultural e como isso vem impactando também nas operações, né? A gente fala muito sobre. Em alguns episódios abordou muito o assunto gestão, né? E como isso tem os desafios principalmente relacionados, né, à parte de equipe, gestão e cultura, né? Dentro da operação das imobiliárias tem um consultor aqui que é muito amigo nosso, o Thelmo, até que ele já gravou acho que uns 2, 3 episódios com a gente, só falando sobre isso. E eu vejo que a tua solução, né, principalmente na parte de solução administrativa e back-office da imobiliária, ela está diretamente relacionada a isso, né? E aí eu te pergunto como funciona isso no momento que tu está fazendo um onboarding, uma implementação, né, de uma solução como a tua junto à imobiliária, né? Tu enfrenta vamos dizer assim, geralmente uma resistência grande, isso é fluido. Eu acho que eu sei qual é a resposta, mas eu queria que tu ouvisse de ti um pouquinho de como funciona esse processo de onboarding da solução na imobiliária hoje, né? Bacana. Antes eu vou só fazer um briefing rápido das nossas soluções, né, para ficar bem claro. Hoje a gente tem 4 produtos, né? A gente tem o Uplight, que é o produto do aluguel pontual, né, sem exigência de garantia para o locatário, que é o principal objetivo é realmente competir ali com as imobiliárias digitais com o mesmo diferencial para o locador, né, e taxa muito mais competitiva para o locatário. A gente tem o produto Smart, que é a terceirização, aí a gente falando de terceirização da gestão financeira, né, e o Full, que é a terceirização, além da gestão financeira, terceirização completa da administração, que entra também em coordenação de vistoria, gestão de conflitos, manutenção e rescisão. E a gente tem nosso produto Cash, que é a antecipação de recebíveis, né, voltada para imobiliário. Ela consegue antecipar até 18 administrações
é quase vender a carteira sem abrir mão do patrimônio, né, que é o modelo nosso também que a gente trabalha aí. Nesse produto, hoje, principalmente da terceirização, o que a gente enxerga? Muito mais dificuldade, né, da imobiliária aceitar e talvez muito mais necessidade de várias imobiliárias. É incrível. Ela tem muito mais necessidade desse produto e mais dificuldade de aceitar. Então, dando um exemplo, né, normalmente ele fala, cara, eu fiz as contas, deu o mesmo custo para mim. Aí eu falo, se deu o mesmo custo, você deveria fechar. Porque você vai ter algo que você não consegue calcular, que é o seu tempo. O seu tempo voltado para o comercial, quanto que isso vale? Mas você não está considerando seu custo de oportunidade. Isso não entra na sua DRE. Isso entra no seu resultado futuro. Então a gente começa hoje a ter muito mais maturidade, né, em relação a isso. Né, hoje a gente tem mais de 250 imobiliários que terceirizam com a gente, né, no produto Smart ou Full. Então a gente já tem um portfólio legal. E se eu sou assim, eu sei que tem imobiliária que não precisaria. Tem imobiliária que eu falo, cara, não faz sentido para você, não fecha. Mas tem umas que eu gosto de mostrar nossos cases de sucesso para ela ver. Olha a vida desse profissional, dono de imobiliário, que tem 1.000 imóveis alugados com a outra, sem preocupar com nada. Só pensando como que ele vai captar, alugar e vender mais imóveis. E olha a sua vida com 150 imóveis às vezes. Né, você está aqui, você fala que não pode participar de uma reunião de onboard com a gente porque o locatário está te ligando por causa, né, de um boleto que não recebeu, ou ele está te ligando porque está vazando, né, um cano ali no imóvel. Cara, por que você acha que isso está acontecendo? E como você acha que isso está afetando o seu crescimento e seu objetivo? Então, a gente hoje tem sim uma dificuldade, mas o fato da gente já ter separado os produtos ajudou. Porque a imobiliária consolidada, ela entra no nosso produto Light, e a imobiliária que está em construção ou tem mais dificuldade gerencial, a gente tenta mostrar para ela a vantagem de ter ali a terceirização. E a gente tem tido um sucesso muito grande. A gente até, na verdade, contratou alguns gerentes de projeto para conseguir tomar a quantidade de carteira que a gente estava tomando, que a gente chegou a ter mais interessado que a gente conseguia atender, né, em migração, porque a gente tem que migrar a carteira antiga também, fazer todo um trabalho. Né? Então, hoje a gente consegue ver que, apesar da dificuldade, muitas imobiliárias já clarearam a mente para isso. Ela já sabe, olha, eu prefiro só captar e alugar, então eu vou fazer só isso. Ou às vezes eu prefiro trabalhar venda. Locação só vem gato pingado mesmo, eu vou deixar para alguém que faz melhor que eu e eu vou deixar meu tempo para vender mais. Porque às vezes, um problema de locação que me fez perder uma venda, né, se o meu ticket médio é 1 milhão, quanto que eu perdi? As pessoas não calculam isso. Né? Não, sem falar de inúmeros outros custos embutidos ali que às vezes são invisíveis, né? O próprio custo de capacitação, gestão, né, de pessoas e risco trabalhista e uma série de outras questões ali que a gente né, poderia estar Exatamente. enumerando. E às vezes não é nem às vezes as pessoas continuam, muitas vezes continuam. Mas aquela pessoa que estava lá batendo o contrato, aquela pessoa que estava fazendo uma análise, estava enviando boleto, estava cobrando, essa pessoa vai direcionar para quê? Fazer um pré-atendimento, ser um SDR ali na operação. Ela vai muitas vezes ali ajudar como um prospector. Então ela vai apoiar o crescimento. Né? Às vezes a gente não tem nem a demissão, a gente tem uma recolocação da pessoa para algo que ela gera valor para a empresa, ao invés de ser apenas uma perda de tempo da atividade dela. Perfeito. Pode falar. Eu posso falar como cliente, né, da Upstate. Na Luagem Imóveis a gente implantou, foi por uma... Eu aqui de costas, aqui estava ouvindo num coquetel aqui o Matheus falando com alguém ali na Tijolo Hub, lá no Instituto Caldeira, e já tinha percebido o valor da proposta de trabalho do Upstate ali, né, e rapidamente a gente se conectou, né. E é que são quebras de paradigmas, né? Não existe só uma via, mas existem estratégias que, às vezes, estratégias que são desconhecidas justamente porque nós criamos as nossas estratégias baseadas somente nas experiências da nossa imobiliária e não do mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário as informações são restritas. A gente não sabe o que acontece na imobiliária A, na B, na C, do outro lado da rua, né? E a gente acaba assumindo as nossas próprias e também tendo crenças limitantes. E quando nós nos deparamos com a estratégia do Matheus de fracionar né, desquartejar o gorila, né, criar várias etapas dentro do processo, né, a gente teve um impacto no início ali, mas rapidamente a gente soube se reorganizar e entender o processo como era proposto, né.
claro que ao longo da maturidade daquilo que a gente ia percebendo ao longo do tempo ali, né, a gente foi adaptando à nossa realidade, né? E foi muito importante isso porque a gente teve que mapear todo o nosso processo, né? Então a inclusão do SDR, né, do pré-atendimento, né, o fracionamento das atividades do captador, onde o captador ele tinha, né, ele era um lobo solitário, daqui a pouco ele começou a ter, né, uma atividade fracionada. Até com esse relato eu estou criando esse relato justamente para fazer essa pergunta para o Matheus, né? O que mudou nessas estratégias a partir de uma maior captação de clientes que vocês já tiveram durante, acho que nós estamos eu acho, indo para 2 anos, não sei, né, Sim. a nossa parceria, né? E comenta aí para nós como é que é hoje, do início, o que hoje tu percebe em relação a essas propostas, em relação à estratégia comercial de vocês. Bacana. Primeiro, em relação ao nosso produto, a grande mudança foi a gente dar o poder de escolha para a imobiliária, né? A gente antes era blindado. A imobiliária tinha que entrar no modelo que tinha gestão. Então a gente meio que mostrava para ela que era melhor. A gente acredita até hoje que é o melhor, tá? Mas a gente entendeu que não adianta a gente acreditar. Se o dono, se os gerentes, se as pessoas que estão envolvidas não acreditar nisso, vira mais uma fricção do que algo positivo. Então hoje a gente mudou na nossa estratégia, primeiro no nosso produto. Depois, nas estratégias que a gente ensina, que é, cara, vamos desenhar um setor de captação, vamos desenhar um setor de aluguel, né, de atendimento, e vão fracionar as etapas, a gente entendeu que a gente tem que adaptar mais a realidade daquela imobiliária. Entender as limitações não mentais, mas as limitações financeiras, as limitações regionais, a limitação de contratação de mão de obra. Né? A gente tem que começar a entender isso. Então, né, eu já fazia isso no início, mas hoje a gente faz de uma forma muito mais ampla. A gente faz o que é o mundo utópico, que a gente chama. O que deveria ser se a gente tivesse dinheiro limitado, tempo ilimitado, né, recurso ilimitado e as melhores pessoas do mundo. E aí depois a gente desenha o que é hoje. E aí a gente desenha o que é hoje, o que deveria ser, e aí depois o grande caminho é onde a gente quer estar daqui a um tempo e onde eu posso estar num curto espaço. Antes eu não tinha esses dois, eu tinha só onde eu quero estar. Isso dificultava a imobiliária. Ela tinha que fazer um movimento muito brusco de mudar uma equipe de 3 captadores para LDR imediato. Hoje não, hoje a gente fala, cara, você quer estar aqui, mas vamos fazer um trabalho menos impactante para o seu time? Vamos fazendo aos poucos, né? Vamos começar a fazer uma separação só em vez das 3, né? Vamos chamar quem tem mais aptidão para prospectar e deixar quem tem mais aptidão para captar. E aquele que quer fazer tudo, deixa ele fazendo, se ele é bom, né? Se ele bate meta. Se ele não faz, aí é desperdício de tempo. Então a gente começou a fazer isso. O projeto em si mudou pouco em relação à captação e efetivação. Tá? Isso mudou pouquíssimo. Mas como a gente implementa ele mudou O muito. como. Além da liberdade de escolher o produto, essa maturidade de caminhar mais Tu saiu lentamente da mudando essa cirurgia etapa. plástica para um facelift agora. Exatamente, exatamente. Nós vamos repostos ali. Certo, perfeito, perfeito. Não, a leitura é essa. Eu acho que eu entendo toda essa mudança, né, essa adaptação, porque quanto mais regiões foram, foram, foram abordadas de culturas diferentes, né, eu acho que para nós isso teve um impacto forte, né? Como que é na praça que dá certo, mas onde é que é esse lugar, né? Onde é que região é essa, né? E como que se aplica aqui, né? E às vezes esse quebra-cabeça ele não encaixa, né? E ao mesmo passo, mesmo explorando técnicas de praças diferentes, a gente chegou num objetivo positivo porque a gente teve que estressar a matéria. A gente teve que olhar lá para o setor de captação com uma lupa para fazer isso, porque mesmo para refutar alguma estratégia ou para aderir a uma estratégia diferente, a gente fez uma coisa que a gente não fazia, né? Que era, peraí, tu vai parar de um só vai ligar, o outro só vai o outro só vai puxar documento, o outro só vai cadastrar, enfim, né? Cada um tinha assumiu uma atividade onde era diferente daquilo ali. E mesmo para fazer diferente, a gente
teve que desmiuçar o processo, e nesse momento a gente começou a perceber o que era melhor para nós, né? Afiando o machado para que a coisa desse certo dessa forma, e as coisas se tornaram muito interessantes com a experiência aí com a Upstate. Legal, bacana. E um ponto só para falar ali, né, o que eu sinto às vezes que a gente adaptou e que as imobiliárias, né, têm que às vezes também pensar é o seguinte: quando a gente traça uma estratégia, né, a grande questão é a pessoa saber que às vezes, né, detalhes mudam a estratégia no final. Vou dar um exemplo: uma empresa que ela quer ser uma empresa agressiva comercialmente. Ela se propôs, olha, eu quero ser enxergada como a melhor empresa para alugar rápido. Esse é o meu objetivo. Só que às vezes ela mesma começa a criar entraves para ela, porque não, mas isso vai prejudicar o administrativo. Não, mas isso vai prejudicar aqui. Aí a grande questão que eu brinco hoje com as imobiliárias, né, quando eu entro, é o seguinte: onde você quer estar de verdade? O que você quer ser de verdade no longo prazo? Quando isso está alinhado, dificilmente vai dar errado, porque a gente sabe que nem tudo vai ser perfeito, Hum. né? Se alguém falar que a empresa dele, né, e aqui a gente está em pessoas que estão diretamente relacionadas ao empreendedorismo, é 100% perfeito em tudo, não é, porque às vezes você tem que tomar uma decisão que é melhor num lado que vai te atrapalhar em outro. Ou você vai querer ter uma gestão muito mais eficiente, um nível de serviço 100% e sabe que vai sacrificar seu crescimento, ou você vai aceitar a dor de crescimento. Então, hoje, Manduca, trazendo nas imobiliárias novas, mesmo com essa mudança, talvez no onboard, e também respondendo o Richard ali, né, o que a gente encontra dificuldade já no produto light, que é o produto só do aluguel pontual, é essa. Ele quer muito, só que às vezes ele pensa em outros detalhes que não estão alinhados com a estratégia dele. Não, mas e se, mas calma, qual que é o seu objetivo como empresa? Você tem clareza de onde você quer chegar? Você sabe exatamente o que você quer ser? Você sabe onde você está disposto a sacrificar para isso? Você sabe onde você tem que ser perfeito e onde você tem que aceitar o caos do crescimento? Né? Então é uma coisa que a gente lida com essa imobiliária também, que entra em tudo que a gente já falou hoje. Né? Esperar acontecer para fazer, né? Ser mais passivo do que ativo, né? Ser empresas mais tradicionais de pequeno e médio porte, né? E não ter muitas referências de grande porte, né? Até as grandes são consideradas pequenas em outros mercados. Então, esses são os detalhes que a gente encontra no mercado imobiliário. Legal. Essas Verdade. são a famosa estratégia dos 3 horizontes da Mackenzie, né? Tu tem o H1, H2 e H3 ali, tem que projetar para ver o que tem hoje, né? O possível ali, né? Até chegar no sonho grande ali da operação, né? E, Exatamente. Matheus, já encaminhando aqui nosso bate-papo, cara, a gente já tá aí quase no finalzinho aí da nossa conversa. Cara, a gente sempre faz um pequeno quiz aí com os nossos convidados, né? A gente faz 2 perguntas rápidas e aí, basicamente, cara, a primeira delas seria acho que um livro que tu esteja lendo, cara, ou tenha lido recentemente, pode ser relacionado ou não aí com o que tu esteja vivendo nesse momento, mas enfim, que tu acha que possa ser Posso relevante aí mostrar o último que eu Vai lá, acabei vamos hoje? lá. Ó, A Regra Não Ter Regras, Boa né? dica. Netflix. Bom que agora a gente tem Do vídeo e o CEO pessoal pode da. mostrar o livro. Antes a gente era só no formato de É áudio. verdade. Tá do meu lado aqui que eu acabei hoje mesmo e emprestei para minha gerente financeira. Então, né, é um livro que mudou um pouco já a minha perspectiva. Né? Ele fala muito sobre gestão, né, de Feedback. pessoas mesmo, exatamente. E ele fala sobre a cultura dele. Coisas que podem ser aplicadas no mercado imobiliário. Né? Uma pessoa que é 10 vezes melhor que a outra em alguma atividade, ela merece 10 vezes o salário dessa pessoa. O nosso mercado tem muita cultura de nunca pagar fixo, de nunca pagar mais para ninguém, né, daquela padronização de questões, e ele fala muito bem isso, né, que ele às vezes paga. O deve é mais fácil, mas ele paga até 100 vezes mais que um deve, mas que sabe que vai dar 1000 vezes o resultado. Então, esse é um conceito que eu aplico na minha gestão de pessoas do meu time e que eu acho que as imobiliárias também vão ter que evoluir isso. Um corretor top de linha vale mais do que o corretor medíocre, né? Isso é um ponto. A cultura do feedback sincero, né, que o Manduca falou, né, de ter liberdade de todo mundo falar, e a liberdade por responsabilidade, que é o tema número 1 do livro, que é como eu tenho uma equipe tão boa e tão alinhada que eu preciso tirar o controle dela. Eu não preciso controlar ela. Eu sei que eles vão agir em prol da empresa, eu sei que eles vão fazer da melhor forma possível. Eu não controlo férias, eu não controlo
né, o que eles estão fazendo, eu realmente sei que eles vão entregar. Que é algo que eu tento aplicar no dia a dia aqui da UP, que eu acho que as imobiliárias têm que ter na cabeça dela também. Até porque imobiliária é muito pessoa, né? É corretor, é atendente, é gerente, é só pessoa no final, vamos falar a verdade. A tecnologia é um apoio, né, para a imobiliária. O core da imobiliária ainda é relacionamento. Então, é um livro muito bom. Maravilha, cara. E uma ferramenta indispensável aí no teu dia a dia? Uma ferramenta indispensável, nós são tantas que hoje eu não dispenso, né? Mas hoje talvez a mais indispensável nossa seja o nosso ERP. Nosso caso é um ERP voltado para o nosso business, que é feito por nós mesmos, né? Mas hoje ele é mais importante, né? Ele não pode sair do ar, senão nossa operação não funciona, porque todos os meus sistemas são integrados, né? Desde os sistemas de comunicação até meu sistema de gestão interna, até o que a imobiliária visualiza, né, do meu sistema, até a análise cadastral vinculada à seguradora. Então ele é a minha ferramenta chave. Mas talvez para a imobiliária a ferramenta que não possa faltar para ela ali hoje é um bom CRM. Ela ter a ferramenta que ela vai ter o gestor de oferta delas, um controle ali, né, do processo de captação e um processo de atendimento do cliente dela. Isso é fundamental para a imobiliária, que eu comentei antes. É uma empresa de relacionamento. Se ela não tiver um Uhum. controle dos clientes, dos leads, né, das oportunidades, dos imóveis, ela vai estar de mão atada e às vezes a imobiliária economiza nisso também. Ela paga numa sede 10 mil de aluguel, mas não paga R$ 1.000 em software. É um software de gestão, que para mim não faz muito sentido. Né? Eu preferi inverter, se fosse eu sendo ali o dono da imobiliária. Então talvez essa seja o que é indispensável para meu RP, mas talvez o que seja indispensável para a imobiliária como dica, né, seja um CRM muito bom, o melhor possível que ela pode ter. E se não tiver um completo, que eu acho difícil ter, procurar soluções agregadas que gerem valor para esse CRM no final. Maravilha, cara, maravilha. Bom, Matheus, cara, agradeço imensamente tua participação, cara. Muito legal te ouvir aí, todo o background e toda a trajetória aí que vocês tiveram aí na Upstage também. E, enfim, várias lições aí, né? Acho que tanto em relação aí à operação, mas também em relação à tua visão aí de negócios. Então, cara, parabéns novamente aí por todo o trabalho aí que vocês têm desenvolvido. E passo aqui para as considerações finais aqui. Primeiro passo para o Manduca, na sequência passo a bola para ti, Matheus. E vamos Agradecer lá. aceitar o convite, Matheus, aí do nosso podcast. Dizer que o que eu estava falando pro Richard quando eu apresentei o teu nome, né, que é um dos poucos que eu conheço que realmente conhece na profundidade a operação de locação, né? Eu sempre cito isso quando tenho oportunidade sobre a tua pessoa. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Os nossos ouvintes e espectadores. E até estava pensando, viu, Richard, a gente tinha que talvez fazer um formato de live também. Eu Uhum, acho que seria bem legal também, assim, para aumentar, ampliar aí o nosso público. com certeza. Então, mais uma vez, obrigado, Richard, e estamos junto aí nos próximos capítulos, episódios. Show de bola. Eu vou agradecer também, meu gente. Muito obrigado aí pelo convite. Podem ter certeza, sempre que chamar eu vou participar, né? Acho que é sempre legal, né, trazer o conhecimento para o mercado, que precisa muito. E do que o Manduca comentou ali, né, de entender do mercado de locação, acho que vem muito disso. Sempre tentar estar presente com pessoas que entendem mais que eu. Né? Alguém vai entender mais que eu algum detalhe do processo, e eu sou um cara que é muito curioso, né? Eu tento conversar, aprofundar, e eu passei várias pontas, né? Eu já tive dentro da imobiliária grande, já tive dentro da imobiliária pequena, né? Já tive a minha imobiliária no passado, né? Então, já geri uma rede de franquias de gestão de locação, já terceirizei a locação como um todo, já estive na ponta da Jogou garantia, em todas então as é muito Todas as posições. prático para a gente. posições ali. Exatamente. Então acaba que a gente consegue não ter uma visão viciada, não ter a visão viciada da imobiliária que está vendo só aquela ponta, não ter a visão viciada só da seguradora que está pensando só em risco, não ter a visão viciada só de quem terceirizou isso, que é uma terceirizadora, mas que nunca soube o que é ser uma imobiliária. Então esse talvez seja o maior, né, mérito nosso como crescimento que a gente tem como UP, e muito por estar em podcast como esse, por estar em conversa com pessoas como vocês que nos fazem chegar onde a gente está. Só um último
Só complementando o que o Matheus falou ali, que a Loage Imóveis, a empresa da qual eu faço parte, só ganhou uma grande escala de crescimento quando ela se abriu ao novo, né, a experimentar, né? Eu acho que isso é uma coisa de vencer medo, né? Quebrar aí os paradigmas e também levar em consideração a valorização das boas práticas, né, que existem no mercado, né? Exato. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Uma ótima noite aí para vocês e, bom, até o próximo capítulo aí, próximo episódio do nosso podcast. Um abraço e boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Um Valeu, tchau, abraço, boa tchau. noite.